Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Maico e eu estou mais uma vez aqui gravando um vídeo para você. E dessa vez eu venho responder uma pergunta que foi encaminhada lá no nosso portal, que é o psicoligado.org, que diz o seguinte: Maico, a religião ajuda a reduzir os sintomas de ansiedade? Essa foi uma pergunta bastante interessante. Essa leitora, né, que nos acompanha lá, ela acompanha o nosso site, ela diz que ela é diagnosticada com um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. No entanto, após ela começar a frequentar determinada religião, ela percebeu que os sintomas dela ansiosos reduziram. Porém, depois de um tempo, né, algum tempo depois que ela já estava nessa religião, ela percebeu que os sintomas começaram a retornar. E aí por isso que ela encaminhou essa pergunta. Então no vídeo de hoje eu reflito um pouco sobre isso e respondo essa pergunta dessa leitora. Bem, pessoal, primeiramente, quando a gente fala de saúde mental, é importante a gente frisar que existem inúmeras práticas trabalhando em prol aí da promoção e da reabilitação da saúde mental. Existem algumas práticas que elas acabam funcionando de forma mais individualizada e outras mais coletivas, né? Ou seja, em conjunto com outras atividades em si. Então a gente pode entender que existe desde a terapia medicamentosa, a psicoterapia realizada por psicólogo, que podem aí ter a inclusão, por exemplo, né, a adição de atividades físicas, como também contam sempre com o apoio da família, o apoio escolar, o apoio profissional, enfim. Então entendo que elas podem ser tanto individuais como trabalhar em conjunto, em prol mesmo dessa melhoria constante da saúde mental. Quando a gente fala de religião, a gente também está falando de algo complexo para o ser humano, porque afinal de contas existem muitas religiões no mundo. Cada uma, né, acredita ali especificamente em um Deus, e tem uma prática, um modelo comportamental que você deve seguir naquela religião. E normalmente elas fazem muito bem para os seus seguidores, né? Então aqui nesse vídeo a gente não está falando de uma religião específica porque existem muitas. Então seria um pouco complexo a gente entrar nesse detalhe de qual religião a gente está falando, tá? Então a gente vai falar um pouco mesmo, um pouco mais, vamos dizer assim, nossa fala é um pouco mais genérica nesse sentido. E é importante a gente talvez discutir isso porque nos últimos anos já existe um número muito grande fazendo uma relação entre saúde mental e o que é muito estudado, que é a espiritualidade. Então, dentro da psicologia já tem uma discussão acerca desse vínculo, né, vamos dizer assim, entre as possibilidades e os aspectos positivos da união entre espiritualidade e a saúde mental. Então, para a gente discutir ou para trazer, né, um ponto aí, o aspecto que eu acho que é importante e que contribui, respondendo então a pergunta dessa leitora lá do nosso portal, eu então vamos dizer assim, refletir, e eu trouxe dois pontos que eu acho que são importantes destacar de como que talvez essa religião ela pode contribuir para a saúde mental. O primeiro ponto diz respeito ao vínculo, né? Porque a religião ela nos conecta com o outro. E isso é importantíssimo. Nós, desde que nós nascemos, nós já somos inseridos num grupo social que é a família. E ali a gente já cria os nossos primeiros vínculos, né? A gente já cria ali aqueles laços e é quando a gente aprende, por exemplo, a separar quem é o outro, né, de nós, ou seja, a formação do nosso ego começa de fato ali através da socialização, da relação com esse outro. É ali que a gente às vezes aprende o que é afeto, a gente aprende a ter controle, a gente aprende a ter os nossos limites, a conhecer os nossos desejos, né, os nossos objetivos, a nossa motivação intrínseca. Então isso é importantíssimo para a nossa saúde mental. O segundo ponto, ele refere, na verdade, ao aspecto, vamos dizer assim, subjetivo da religião. Porque normalmente a religião ela desenvolve nos seus adeptos o sentimento de esperança. E quando eu penso no sentido de esperança, nesse sentimento de esperança, o que isso acarreta, vamos dizer assim, pensando mais subjetivamente em nós? Normalmente quando a gente se torna, quando a gente tem aquela sensação, né, e a gente está esperançoso, a gente tem pensamentos positivos. Então eu posso dizer que subjetivamente a religião ela também impacta o nosso modelo de pensamento, assim como o nosso comportamento. Uma pessoa que é esperançosa, ela tem muitas vezes pensamentos positivos.
ela consegue às vezes desenvolver ali uma noção, né, de adaptação, ela consegue se tornar uma pessoa mais resiliente, torna-se também mais flexível para passar por algumas atividades da vida, e isso é muito importante. Então percebam que esses dois pontos, tanto o aspecto da conexão, do vínculo que a religião proporciona para nós, ou seja, nossa relação com o outro, assim como essa mudança que ela faz subjetiva de padrões de pensamento e de comportamento, trazendo para nós pensamentos mais positivos, trazendo para nós então mais resiliência, mais flexibilidade para enfrentar atividades e dificuldades da vida, tudo isso pode ser entendido como algo positivo e que auxilia tanto na redução da ansiedade, como, vamos pensar assim, na promoção da saúde mental como um todo. Mas algo precisa ficar claro aqui para nós, que o adoecimento psicológico ele não significa falta, né, ausência de religião. São coisas distintas, tá? Então, se alguém porventura ela adoece psicologicamente, não significa que a causa daquele adoecimento seja uma ausência de religião. A gente escuta isso, né? É muito comum escutar isso, enfim, no seio social, né? Enfim, nos movimentos sociais e religiosos, né? Sobretudo religiosos. Mas isso não é uma verdade. O transtorno psicológico ele tem causas orgânicas, ele tem causas sociais e tem aspectos subjetivos. Então, uma gama, vamos dizer assim, de aspectos que podem fazer com que aquele sujeito desencadeie desenvolva determinado transtorno psicológico. E não é, no caso, a ausência de religião que vai ali afirmar se uma pessoa vai desenvolver um transtorno psicológico ou não. Então, diante disso, e a gente pode até inclusive colocar aqui como um ponto que muitas pessoas, mesmo com sua fé, com o seu credo, frequentando talvez a sua religião, ela ainda assim também desenvolve um transtorno psicológico. Isso é muito comum. Existem muitas pessoas que frequentam, que são assíduas, que têm esperança, mas ainda assim elas também desenvolvem um transtorno psicológico. Então, pessoal, eu quero concluir esse vídeo falando para você que a religião ajuda? Sim, ela ajuda, ela tem um papel importante nas relações sociais, nas mudanças subjetivas que ela desenvolve no ser humano. Ela é muito importante, ela desenvolve aí a questão da espiritualidade, isso faz parte do ser humano. Porém, ela não substitui atendimento psicológico, atendimento profissional que pode, vamos dizer assim, auxiliar nesse processo e entender o seu adoecimento psíquico, ok? Então não deixe de cuidar da sua saúde mental. Busque conhecimento, busque um profissional de sua confiança, cuide de você.